boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos, amém? Convido a amada igreja a estarmos louvando a Deus com o hino de número 67, Cristo exaltado, amém? Se você pode ficar em pé neste momento, nós vamos louvar a Deus com este hino. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quero apresentar-nos pelo celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Mas os seus serviços continuam ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Amém. Os irmãos podem assentar. Quero agradecer a vida de cada um nesta noite, de cada irmão abençoado, de cada vida aqui presente, e que também as nossas famílias aqui representadas, né? Que Deus possa estar agindo no nosso meio, e acredito que nós temos muito a agradecer a Deus, a celebrar a Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus a quem tem os seus olhos voltados para os seus filhos, e que nós possamos aprender a buscar a Ele constantemente, tendo sabedoria, como o pastor Neto tem me ensinado há muitos anos, buscar a ter cada dia mais intimidade com o Senhor, para poder estarmos atentos às lições que Ele tem para nos dar, os direcionamentos e sabedoria que nós podemos estar com o Senhor. Eu espero que você esteja alegre nesta noite, para nós estarmos aqui celebrando ao Senhor, amém? Eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos um texto de Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Amém? Vou ler aqui na minha tradução. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Que essa mensagem, essa palavra possa contagiar as nossas vidas, o nosso dia a dia, que nós possamos estar animando um ao outro, que nós possamos estar compartilhando, tendo esse relacionamento um com o outro, para que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja atuante, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. E eu gostaria de orar nesse instante, antes de nós estarmos louvando a Deus ainda, mais uma vez, e que Deus possa realmente confortar os nossos corações, e que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados, para ouvir e ver aquilo que Ele tem para nós nesta noite, amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos
por mais uma vez estar na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor grandioso que o Senhor tem tido com as nossas vidas, e que nós realmente, ó Pai amado, possamos estar com os nossos corações quebrantados, inclinados, ó Pai, para ouvir da tua palavra, ó Pai, para ter o crescimento do conhecimento da tua palavra, para que o teu amor possa reinar em nossos corações, ó Pai. Para que assim, ó Pai, possamos ser luz, ó Pai amado, por onde nós passarmos, ó Pai. E assim, ó Pai, termos também, ó Pai, uma igreja viva e eficaz, ó Pai amado, fortificada em Cristo Jesus, ó Pai. Abençoe, ó Pai amado, a cada vida nesta noite e receba o nosso culto a Ti, ó Pai. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode louvar a Deus conosco nessa noite. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que diz: Tu és a única razão. Que essa razão de Cristo Jesus possa estar fervorosa em seu coração, que ela possa contagiar a sua família, o seu redor, o seu trabalho, e que Deus possa realmente inundar o seu coração desse amor de Cristo, esse Deus verdadeiro. Amém? Se você pode louvar a Deus e pode ficar em pé neste momento, eu o convido a estarmos juntos. Se quiser acompanhar com palmas também, pode estar nos ajudando. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegra em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegro em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar inundando o seu ser, possa estar dando essa alegria que nós temos em Cristo Jesus,
aquele quem nós sabemos que pode nos ajudar em toda e qualquer circunstância, amém? Os irmãos podem assentar por um instante. Gostaria de, neste momento, ver se tem algum visitante pela primeira vez, né? Ali, aí, Sidão, aí já está virando ouro da casa, que nem diz o pastor, né? Tia quieta aí, Sidão. Ali já está virando ouro da casa, Sidão. Sidão é meu amigo. Queria agradecer a presença de todos, que Deus possa estar verdadeiramente abençoando os corações dos amados irmãos. Estamos sentindo falta de alguns, né? Mas que Deus possa estar o confortando também na onde eles estão. Se estão passando por algum momento difícil, que Deus possa estar o suprindo ali da maneira que Ele entende, e assim Ele aprove a vida de cada um dos nossos amados irmãos, amém? Eu gostaria nesse momento de pedir a Lu, que pudesse estar orando. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, e também se você veio preparado essa noite para ofertar ao Senhor, para a casa do Senhor, no momento desse cântico nós estamos ofertando nossos dízimos e ofertas. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Bondoso e eterno Deus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela manhã que tivemos, pela comunhão, ó Deus, pelas famílias reunidas, ó Deus. E nesta noite, Senhor, nós queremos Te louvar por cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa preencher os nossos corações com a Tua palavra e que nós também possamos entregar ao Senhor, ó Deus, o nosso louvor com todo o nosso coração, Senhor. Lembrando, ó Deus, que muitos nesta noite, Senhor, gostariam de estar reunidos, Pai, estão impossibilitados. E por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja despertando em nosso coração, ó Deus, que cada palavra que dissermos na Tua presença seja real, ó Deus, seja algo real do nosso coração, Pai. Não nos permita, Senhor, estar na Tua presença de qualquer maneira, Senhor. Mas lembrando, Senhor, que nós estamos diante do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o domínio, a majestade e que já recebe honra e louvor dia e noite no céu. Então que possamos entregar a Ti, Senhor, o nosso coração nesta noite. Recebe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que diz: aclame ao Senhor. Que nós possamos ter essa certeza desse Deus que é incomparável nas suas promessas, que é um Deus que nós podemos nos achegar até o nosso canto e estarmos com o Senhor, podendo buscar a Tua presença. Amém? Então louve ao Senhor neste momento. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Aleluia. Louve ao Senhor com teu coração, mano. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo,
força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo. E misericordioso com as nossas vidas, amém? Nada que coração cheio do amor de Cristo Jesus e fervoroso, e como foi gostoso ouvir os irmãos cantando junto com a gente, ouvir a igreja louvar ao Senhor neste momento, né? No momento que falta o recurso, vai com amor, vai com o coração, e nós estamos juntos, graças a Deus por isso, né? Então nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, promessas, que esse Deus de Abraão, que esse Deus maravilhoso possa inundar o seu ser, o seu coração, a sua mente, possa contagiar a sua família, e nós termos aqui um corpo reunido e abençoado por Deus, amém? Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que me prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Declare ao Senhor isso. Que Ele possa estar em seu coração, possa estar em sua mente, e que nós possamos estar com esse coração
quebrantado no Senhor, amém? Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Que a nossa fé possa estar nesse Cristo verdadeiro, amém? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé. Vamos lá compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesse momento que nós temos. Eu quero te convidar a você abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12. O Evangelho de Mateus, capítulo 12. Amém? Ou misericórdia? Mateus capítulo 12, versos 1. Nós vamos ler do verso 1 até pelo menos o verso 13, por enquanto. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei, comendo ou colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Gente, vamos parar um pouquinho, só para a gente pensar um pouquinho. Quando você tem fome, o que você faz? Come. Será que não pode comer naquela época? Não podia comer uma espiga de milho? Né? Aquele milharal bonito, verde, aquelas espigas grandonas, né? E aí os discípulos lá estavam com fome. Com fome. E eles estavam caminhando e com fome, e aí foram pegar uma espiga de milho lá e os homens olharam e disseram assim, peraí, vocês estão questionando algumas coisas dentro da lei, que isso daí não tem coerência. E aí Jesus apresenta, peraí, mas vocês não lembram o que aconteceu com Davi? E é interessante esse texto, porque quando a gente vai acompanhando o texto, ele vai dizendo assim, e eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado os meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado?
Olha que interessante, gente. Eu imagino a vida de Jesus e os discípulos. Eu fico imaginando. O cara está com fome, o povo está com fome. Vou comer uma espiga de milho. É perseguido por comer uma espiga de milho. Aí vai no templo, vai curar um deficiente, é perseguido de novo. Aonde eles andavam, eram perseguidos por aqueles homens. É interessante, eles não tinham um minuto de sossego diante daqueles homens. E ali diz assim, os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudesse acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Olha que interessante. Esse mesmo texto faz referência a Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la? Deixaria morrer? Deixaria um deficiente continuar deficiente no sábado, se você pudesse ajudar ou curar as pessoas? E ele termina no versículo 13, dizendo assim, em seguida disse ao homem, estenda sua mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou igual a outra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque em meio às adversidades, às lutas, às perseguições, o Senhor não desanimou, o Senhor não parou, o Senhor não deixou que os seus discípulos ficassem abandonados. O Senhor trabalhou no coração deles para que eles não desanimassem. E nos momentos de desânimo, nos momentos de luta, nos momentos de aflições, o Senhor estava lá com eles, para que eles pudessem continuar a sua missão. E independente das suas perseguições, eles continuaram pregando o Evangelho, curando pessoas, levantando paralíticos, através do poder que agia do Senhor através deles. Por isso nós precisamos desse poder, precisamos dessa ação do Espírito Santo para nos impulsionar a não desanimar, a continuarmos firmes, inabaláveis, mesmo diante das adversidades. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas a vitória no Senhor é certa. E nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu todas as batalhas por nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que age em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero observar com vocês nessa noite sobre esse processo que os discípulos estavam com Jesus. Eu quero perceber com os irmãos esses detalhes pelas quais o Senhor Jesus estava trabalhando na vida daqueles discípulos para ensiná-los coisas que estavam no percurso deles, conforme eles iam vendo e as coisas iam acontecendo. Interessante que para que eles pudessem chegar num nível
um pouco maior do que eles estavam, Jesus começa a percorrer alguns lugares com os discípulos, lugares difíceis, conturbados, lugares aonde que Jesus levava eles. Jesus poderia ter levado eles lá no Mar da Galileia, no Rio Jordão, e dizer assim, vamos ficar pescando aqui que eu vou ensinar você a pescar. Jesus não fazia isso, poderia fazer. Fez isso também em alguns momentos, mas nos maiores momentos que ele esteve com seus discípulos, Jesus levou ele nos lugares bem difíceis, conturbados. Jesus leva os discípulos para uma tempestade. Lembra do barco? Jesus leva eles para os fariseus. Poderia ter levado ele para Beto Carreiro Worth, né? Poderia ter levado eles para Balneário, para Porto de Galinhas, né? Poderia ter levado ele para alguns lugares, né? Mas não, levava exatamente, parece que cuida aí, pode ser que Jesus vai te levar para alguns lugares de conflito, tá? Conturbado, mas sabe por que ele vai te levar para esses lugares? Para te elevar num nível de maturidade maior. Ele queria fazer isso na vida dos seus discípulos, levá-los a um nível de maturidade que eles pudessem suportar as aflições, as lutas, as perseguições. Porque eles tinham uma tarefa, eles tinham uma missão. E quando a gente tem uma missão e uma tarefa, nós vamos ser levados a um patamar diferente. Porque senão, fica em casa sentado e deitado na sua cama assistindo televisão. Que aí não vai ter problema. Agora, se você quer ir a um nível diferente, se você quer chegar a um nível onde Deus quer que você chegue, lembre-se, Ele vai te levar em lugares conturbados, difíceis, para poder te levar a esse conhecimento, a essa maturidade. Mas quando nós olhamos para esse texto, para aquilo que Jesus estava nesse processo do aprendizado com os seus discípulos, foi o mesmo quando Paulo tenta ensinar os cristãos de Corinto, ou os cristãos em Roma, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando ele diz, eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, e ele está falando de maturidade, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Crente tem que ser maduro. Não pode ficar como menino a vida inteira. Tem crente que ainda é igual criança. Ainda depende de leite, depende de papinha, depende. Tem crentes de 50 anos que nunca desafiou-se para algo na obra do Senhor. E esse é o grande desafio de que Paulo está dizendo aqui, olha, passou esse tempo, agora você precisa de um alimento mais sólido, você precisa de churrasco, né? Precisa de churrasco. Não é, Rodrigo? É bom, né? Em Romanos capítulo 14, verso 5, diz assim, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor também se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor, tanto de vivos quanto dos mortos. Por isso, irmãos,
Jesus levou seus discípulos a esse aprendizado e dizendo para eles: olha, agora vocês já não são mais meninos, agora vocês são homens maduros, e agora eu vou levar vocês num outro nível. E leva eles primeiro para comer espiga de milho, e aí já é perseguido, e depois leva eles para fazer um milagre de um homem no sábado. Não podia ser na sexta, gente. Podia ter falado para Jesus: Jesus, vamos fazer isso na sexta, na segunda, a folga pastoral, né? Vamos fazer na segunda-feira, na terça, né? A cultura judaica até hoje preserva isso, e é muito lindo. Eu falei um pouquinho sobre isso daqui um dia, porque a cultura judaica é muito bonito, essa preservação familiar da sexta-feira para o sábado. Até hoje eles preservam o sábado. O sábado é o sabate deles. E eles preservam, mas não preservam para legalismo da lei, como eles preservavam os rabinos judeus. Não, hoje eles preservam a lei, ou o sábado, o sabate para o Senhor com a sua família. Se você separar um dia para a sua família, você está separando o sabate para você. Você está dizendo: olha, esse dia nós como família vamos nos reunir para o Senhor. É isso que eles fazem. E eles têm comunhão entre eles no Senhor. E eles passam dias juntos, lendo, estudando, orando, cantando, recitando, juntos. Você não vê ninguém em Israel, dos judeus, lá em Jerusalém, andando para a rua. Só se é muçulmano ou outras religiões. Ou turista, que nem eu e a Luciana. Né? O resto não. Eles se reservam para a sua família. Eles preservam. Mas esses daqui, esses rabinos, eles não. Eles estavam mais julgando do que preocupados com o amor e a compaixão. E aí nós percebemos isso. Por isso eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: gente, com Jesus não se aprende numa escola. Com Jesus não se aprende dentro de uma sala de aula. Com Jesus não se aprende somente numa sinagoga ou numa igreja. Com Jesus se aprende no dia a dia, no caminhar, na prática. Jesus, ele ensinou na sinagoga, ele ia na sinagoga, ele levava os seus discípulos na sinagoga, mas ele ensinava os seus discípulos na prática, no dia a dia. Era assim que Jesus ensinava os seus discípulos. Levava os seus discípulos à experiência de vida, e não dentro de uma sinagoga ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma escola, de uma faculdade. Por isso, com Jesus, tenha certeza, você vai aprender aqui um pouco, mas você vai aprender muito mais no dia a dia e na prática com Ele. Por isso, aproveite esse momento. E o mais interessante, diante deste problema que os discípulos estavam enfrentando, o maior, que para mim, olhando esse texto, um dos maiores problemas que ele estava enfrentando, não era com os de fora. Os de fora, como o exemplo do próprio deficiente da mão, que tinha um problema, ele precisava de compaixão e amor, não é? Para ser curado aquele homem, ele precisava de compaixão e amor. Porque da forma que ele estava, ele não poderia fazer certas coisas, ele estava limitado a fazer certas coisas. Quem era aleijado de alguma deficiência não podia entrar dentro do templo. Quem era leproso não podia ficar nem perto das pessoas. O que essas pessoas precisavam era de compaixão e amor. A maior dificuldade dos discípulos em observar e aprender aquilo não era com os de fora, era com os de dentro da igreja. A maior perseguição não veio pelos de fora. Os de fora queriam amor, compaixão. O maior desafio foi a perseguição de dentro da igreja. Por isso, lembre-se que às vezes esse nível vai ser com os de dentro e não com os de fora. Porque os de fora precisam de compaixão e graça. Mas nós, muitas vezes, se achamos muito superiores
e achamos que nós temos o direito de fazer como a lei. E a lei não nos dá o direito, porque a lei foi feita para servir o homem, e não o homem para servir a lei. Por isso, lembre-se, compaixão e misericórdia é o que mais as pessoas precisam. Por isso, as palavras de Jesus são bem claras quando ele diz em Mateus capítulo 12, verso 7. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Hoje de manhã eu estava falando um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho só dei uma pinceladinha na escola bíblica. Eu falei um pouquinho sobre isso. Eu falei, será que a igreja hoje está preparada para receber os de fora? Os bandidos, estupradores, mulheres do mundo, viciados em droga. Será que a igreja está preparada para receber essas pessoas? Ciganos. Chegar uma igreja de índio aqui, chegar um monte de índio aqui, indígena. Está preparada? O que faz? Uma vez eu fiz isso, viu? Toma cuidado. Toma cuidado, porque um dia pode ser que eu faça isso. Uma vez eu cheguei com um ônibus na igreja, só indígena. E eles entraram com, sabe o que é balaio, gente? Os balaios que eles vendem? Eles entraram com uns 50, 100 balaio, todo mundo com os balaios nas costas, parou e começou a montar os artesanatos para vender, e o povo ficou, não sabia o que fazer, e aí depois eu já tinha conversado com o pastor, e aí eles cantaram, vieram à frente, cantaram, louvaram conosco, foi uma benção. Eu senti lá, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9, de todas as tribos, língua, povos e nações, quando estiver todos reunidos diante do Senhor. Imagina, na mesa do Senhor vai ter todo mundo junto. Mas muitas vezes na mesa da igreja brasileira não está todo mundo junto vivendo. Fazem acepções de pessoas. Porque a gente parece que escolhe as pessoas. E o próprio Cristo mostrou isso na realidade. Gente, o que as pessoas precisam é misericórdia, não sacrifícios. Jesus, nesse momento, ele fica somente como intermediário. Jesus fica como intermediário. Enquanto os discípulos aprendiam com Jesus, os fariseus questionando e Jesus no meio. Ó, você está vendo? Está vendo aquele lá? Aquele lá tem o coração duro. Agora você está vendo esse daqui? Esse daqui precisa de compaixão. E Jesus começa a ensinar para eles quem eram as pessoas. Jesus se torna um intermediário aqui e os discípulos um aluno observando aquilo que estava acontecendo. E o coitado do deficiente só esperando para um milagre, né? E os fariseus sentando a lenha neles, né? Tentando julgá-los ou questioná-los daquilo que eles estavam fazendo. E Jesus mostra na prática aos seus discípulos que não seria fácil ajudar as pessoas e que não poderia esperar delas nada em troca. Dizem que os pastores têm um coração mole. É verdade, pastor? Dizem que os pastores têm coração mole, né? Que tudo que o povo pede a gente dá, tudo que o povo quer a gente ajuda, né? Dizem, mas tem bastante gente que tem o coração assim também, né? Eu acho que o coração assim fica mais fácil, porque daqui nós não levamos nada, nada é nosso, nós só somos mordomos. Mordomos. Quem assistiu aquele filme da Lista de Schindler? Assistiram, né? Se você pudesse, estaria no lugar dele? Se pudesse, né? Imagina, se você pudesse fazer com que os seus bens pudessem ser transformados em vidas transformadas, quanto você disponibilizaria? Aí nós vamos ver como está o nosso coração. Se o que nós temos é do Senhor ou é nosso. Se é para o Senhor ou se é para nós. Por isso, a gente precisa
avaliar. A lei era mais fácil condenar do que ajudar. Por isso, o que Jesus desejava nessa história, naquele tempo, era ensiná-los e revelar o que estava no coração daquelas pessoas. Ensinar para os seus discípulos que eles precisavam respeitar a lei, mas que a lei não poderia ser maior do que o amor e a compaixão pelas pessoas. E ele revelou o que estava dentro do coração daquelas pessoas. Por isso, nessa noite, eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos que existem dois lados que nós podemos avaliar. E Jesus estava como intermediário nesses dois lados, vendo o coração daqueles homens, ensinando seus discípulos e ao mesmo tempo a ação da cura na vida daquele deficiente. Existem dois lados que ele estava avaliando e olhando e observando. E eu gostaria de ver com os irmãos sobre esses dois lados, fazendo uma comparação aqui com o conhecimento dos irmãos. Passa para mim, Ana, por favor. Irmãos, deixa eu ver se vocês estão bem de memória. Qual é o valor dessa moeda? 10 centavos? Quem mais vai arriscar aí? 25? 25, mas já mudou. E aí? Qual o valor dessa moeda? R$1. Passa lá, Ana. 5 centavos, gente. Ninguém acertou, ninguém ganhou 1 milhão, viu? Tá bom? Ninguém ganhou 1 milhão, tá? A gente precisa observar os dois lados, porque senão nós vamos fazer avaliações erradas das coisas. Nós vamos perceber isso. Passa a próxima, Ana, por favor. Essa daí. Vocês precisam acertar, né? Vocês são dessa época. 50. Quem dá mais? Ou quem dá menos? Vamos lá, vamos arriscar. Gente. Pode arriscar, pode errar. Errar é que aprende. 'E aí? 50? Parece 5 de novo? 10 centavos. Vamos lá, Ana. 25. Quem acertou aí? Levanta a mão. Ninguém? De novo? Passa a próxima, Ana. Isso. Essa vocês vão acertar. R$1 vocês sabem, né? R$1 vocês sabem, né? É que vale mais, né? Passa lá, Ana. Isso. Mas e a próxima? E aí? 10 centavos? Quanto? 50? 50? Passa a próxima, Ana. 10 centavos. Quem que acertou? Quem que acertou? Tá vendo? Essa é da antiga. Tá vendo? Chutou, né? Chutou. Vocês percebem como que a nossa mente faz essa assimilação, essa avaliação das coisas? Ela começa, a nossa mente, o nosso cognitivo, ela faz assimilações. Ela vai procurando assimilações, ela vai procurando fazer um preconceito de conhecimento daquilo que a gente tem ou foi criado, tá, dentro de nós, para poder avaliar o que é o valor. E aí a gente vai e fala, muitas vezes chuta, né? A maioria das vezes chuta, né? Mas a gente chuta e às vezes a gente não está fazendo uma boa avaliação disso. E Jesus queria que eles entendessem isso para chegar nesse nível de conhecimento, de maturidade, que você não pode sair chutando, primeiro as pessoas, segundo, de qualquer forma, você precisa avaliar. Você não pode chegar na rua e dizer só porque um cara está bêbado ou sujo, você pode chegar e falar assim, esse cara não tem jeito mesmo. Esse não muda nunca. Você já pensou isso alguma vez? De alguém? Essa pessoa não muda nunca. Essa pessoa não vai mudar. Só se nascer de novo. Ué, se precisar, vai lá em João. Nicodemos disse, Jesus disse para Nicodemos, se você nascer de novo, que nasça de novo.
Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Bruxa da Cracolândia? Quem já ouviu falar da Bruxa da Cracolândia? Só a Luciana? Ficou na Cracolândia também, né? Irmãos, a Junta de Missões Nacionais tem um projeto chamado Cristolândia. Quem já ouviu falar? Cristolândia. Eu já passei por várias delas. Não como dependentes, tá? Como missionário. Tem uma mulher que saiu numa campanha da Junta de Missões Nacionais, e essa mulher era chamada a Bruxa da Cracolândia. Todo mundo tinha medo dessa mulher. Uma radical, uma menina assim, que nem a Ana, Mene, né, a Rebeca, né? Uma menina, uma radical. A Rebeca não, é a Bia, perdão. Rebeca é da Célia. Isso, a Bia. Uma menina, saiu da igreja dela, foi se preparar, fez lá um cursinho radical para trabalhar dentro da Cracolândia, junto com as Cristolândias lá, liderada pelos pastores. E aquela menina saiu de onde ela estava, foi para um lugar radical, ao extremo. Imagina as dificuldades que ela teve até chegar lá. E ela abraçou essa mulher chamada Bruxa da Cracolândia. Um dia eu vou trazer a foto dela aqui. Ela abraçou essa mulher e disse: Jesus te ama. Essa mulher hoje, ela tem, se eu não me engano, pelo menos duas faculdades. Hoje. Subsidiada pela Junta de Missões Nacionais por nós, batistas. Subsidiada pela Junta de Missões Nacionais, parceria com as faculdades, e essa mulher hoje é missionária nossa, é missionária minha e sua, representando os batistas brasileiros, por causa de um abraço que ela disse: Jesus te ama. E aquela mulher que estava sentada, prostrada, ela testemunha isso, ela disse: quem disse isso? E ela virou, e no momento que ela virou, a vida dela virou uma chave. E ela foi transformada pelo poder de Deus. Uma hora eu vou trazer o testemunho para vocês dessa mulher. Por isso, compaixão, graça. Só quando conhecermos os dois lados da moeda, quando nós quisermos realmente ter esse processo de crescimento, de nível espiritual e maturidade, é que aí a gente vai começar nesse processo com Jesus de distinguirmos os valores reais daquilo que Jesus deseja de nós. Senão, podemos ser injustos e executarmos a lei, esquecendo das pessoas que mais necessitam da graça e da compaixão. Por isso o tema dessa mensagem hoje é: Jesus é o Senhor tanto da lei quanto da graça. É o Senhor tanto do sábado quanto das nossas vidas. A lei proibia fazer muitas coisas no sábado. E Jesus, como um bom judeu, nunca descumpriu a lei, mas usou a própria lei para demonstrar a graça e a compaixão. A graça sempre foi e sempre será superior à lei, sendo ele o próprio Jesus, a graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, no coração de Jesus havia a medida certa para ensinar amor e compaixão e graça aos seus discípulos através de um milagre. Jesus mostra que Ele é o Senhor tanto do sábado quanto dos seus discípulos. E é interessante, eu tenho um testemunho que eu anotei aqui, foi interessante. Esses dias foi um rapaz instalar uma câmera na minha casa, uma câmera não, uma antena na minha casa, e eu batendo papo com ele, ficamos lá e tal, conversando, e enquanto ele instalava, eu ajudava, passava um fio, e eu fui conversando com ele, e ele falou que era de uma igreja, que preserva o sábado. Só que era sábado.
E ele estava trabalhando. Aí ele já disse assim para justificar: ó, pastor, eu preservo, mas não respeito, porque eu sei que esse negócio aí não existe muito bem, não. Eu falei: mas você está numa igreja que não... Ele falou: não, mas dá para trabalhar no sábado. Esse negócio do sábado aí, acabou. Esse negócio, eu falei: esse está se convertendo. Esse Jesus está fazendo uma obra no coração dele. Eu falei: o que você precisa é sempre lembrar que você precisa preservar tempo para Deus. Você vive na presença de Deus. Ah, sim, isso eu leio a Bíblia, eu estudo. Eu falei: amém, então. Você é um bom batista. Eu falei para ele: você é um bom batista. Mas a gente está percebendo que a lei, ela está caindo. E a graça está superabundando na vida das pessoas. E é isso que Jesus deseja. Que a graça, a misericórdia e a compaixão seja transbordante na vida da igreja, para que haja mudanças. O Evangelho de Marcos 2, 27 e 28 revela essas palavras que Jesus estava dizendo sobre o sábado. Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Isso é importante. E nessa noite eu gostaria de compartilhar pelo menos 2 aplicações importantes que Jesus apresenta aqui sobre esta situação. A primeira delas é ensinar e ajudar. Lembre dessas 2 palavrinhas. O princípio para nós como igreja hoje, 2024, o princípio para nós como igreja hoje é: não perca a oportunidade de ensinar as pessoas e ajudar quem precisa. Lembre-se disso. O princípio hoje para a igreja contemporânea é: ensine as pessoas sobre Jesus Cristo e ajude quem precisa, porque daqui nós não levaremos nada. Podemos aqui representar os seus discípulos como os alunos que estavam sendo ensinados. Exatamente esses 2 princípios: ensinar e ajudar. Por isso, um detalhe interessante nesse texto é, no verso 2, quando os discípulos tiveram fome. E eu abro esse parênteses aqui, que foi o que eu falei no início. Eles não poderiam comer? Só que os discípulos, os fariseus, estavam dizendo que eles não poderiam trabalhar no sábado e comer. Mas eles não estavam trabalhando. Eles estavam comendo, se alimentando. E aí, Jesus mostra para eles: espera aí, mas Davi e os profetas, juntamente com eles, comeram, porque eles estavam indo para a guerra, eles tinham uma missão. Deus tinha dado uma missão para Davi. E naquele momento eles sentiram fome, e eles chamaram os sacerdotes, e o sacerdote disse: o que vocês precisam? Nós estamos com fome, alimenta o povo. Ele falou: mas com o quê? Alimenta com os pães da proposição, alimenta com os pães da mesa dos pães asmos. E o sacerdote alimentou e deu a eles os pães. E Deus permitiu. E foi no dia de sábado. E Deus não condenou eles naquele dia. E Deus abençoou aquele povo. E da mesma maneira, esses mesmos fariseus, rabinos judeus, estavam condenando Jesus e os seus discípulos. Eles conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Se eles pudessem pelo menos praticar a lei, mas nem isso eles estavam praticando. Por isso o sentimento aqui era de compaixão e graça e de cumprimento da lei. A lei dizia, Êxodo capítulo 20, verso 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal,
nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso a lei dizia. Mas a compaixão e a graça diz: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Jesus veio para nos chamar como pecadores, injustos, sem nenhuma possibilidade de se salvar. Para aqueles que são doentes, com a mão atrofiada, com as pernas atrofiadas, Jesus veio para nós, para aqueles que reconhecem que nós precisamos de compaixão e graça, e não de lei. Jesus vai ao ápice do seu ensino, dizendo que o que era mais importante era preservar o sábado, guardar a lei, ou deixar um aleijado o resto da vida morrendo e um animal no buraco morrendo? O que é mais importante até os dias de hoje? Deixar uma pessoa sofrendo? Deixar as pessoas à margem das ruas? Deixar os aleijados? As pessoas de fora? E nós vivermos somente pela lei? Vivermos somente entre nós? Ou vivermos numa sociedade corrompida de pecadores que ainda não sabem, mas que sabem que precisam da graça e da compaixão de Deus. E quando essa mensagem chegar a eles, pode ter certeza, eles vão abraçar de todo o coração. Pode ter certeza disso. Qual é pior? Ajudar alguém no sábado ou planejar matar Jesus e seus discípulos? Porque em Mateus capítulo 12, verso 14, diz assim: então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Verso 15, Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região, muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre nós. Olha que interessante, Jesus sai com seus discípulos para curar as pessoas, e a igreja, em vez de sair para fazer o mesmo, a igreja não, trama para condenar e matar Jesus. O propósito da igreja era salvar e curar naquela época. E até hoje ela continua o mesmo propósito: levar a mensagem da salvação e da cura na vida das pessoas. Agora a pergunta é, e pense comigo, a que ponto chega o ser humano quando ele está mais preocupado com as suas prioridades e regras do que para demonstrar amor e compaixão? A que ponto o ser humano chega? Lembre-se, durante o seu período, o meu período aqui na Terra, o nosso tempo que nós passamos aqui é pouco tempo, terá pessoas que irão procurar motivos para nos acusar, para nos perseguir, como perseguiram Jesus, como perseguiram os seus discípulos. Tentarão barrar de fazermos algumas coisas. Tentarão de alguma maneira acusar de que nós estamos fazendo algo contra a lei. Lembre-se, pessoas de dentro da igreja cristã fizeram isso naquela época. E continuam ainda fazendo na época de hoje. Pessoas procurarão seguir mais as leis e as regras do que o amor e a compaixão pelos perdidos. E a prova disto está em Marcos 3:2, quando diz: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Pode ter certeza, você vai ter pessoas que vão acusá-los de muitas coisas. A pergunta é, nós vamos recuar ou vamos avançar? Em vez deles curarem as pessoas e terem compaixão pelas pessoas, eles preferiram observar Jesus e os seus discípulos para poder acusar. Eu coloquei uma frase aqui oferecida aí na internet que diz: eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem muita gente que cuida.
Na obra do Senhor vai haver momentos difíceis, de desânimo, de tentar, quem sabe, até desistir. Mas lembre-se, Jesus não desistiu. Os discípulos não desistiram. Jesus não desistiu. Em meio às perseguições, em meio às lutas, ele ainda realizava milagres. Ainda realizava milagres. Ele poderia ter dizer, eu não quero saber mais nada disso. Mas não. Ele sabia a sua missão. Curar as pessoas, libertar os cativos. Essa era a missão da igreja. E a igreja estava preocupada em perseguir e acusar, esquecendo da compaixão das pessoas e do amor das pessoas que precisavam. Por isso, nessa noite, eu e você temos a oportunidade de observar de que lado nós estamos vivendo. Se estamos vivendo do lado de Jesus e dos seus discípulos ou não. E uma das maneiras de nós avaliarmos se realmente o nosso hábito é de ajudar ou de julgar. Isso dá para a gente avaliar as nossas vidas. Se nós estamos mais julgando ou se estamos ajudando as pessoas. Se temos mais o desejo de declarar sobre a vida das pessoas cura, e não tenha medo. Não tenha medo de usar o dom de cura. Não tenha medo. Declare sobre a vida das pessoas cura, libertação, salvação. Se temos o desejo de saciar a fome das pessoas, de transformar a vida das pessoas para melhor. Você, quando faz isso, está melhorando a vida das pessoas, como igreja do Senhor. Pode ser que ela não venha aqui na igreja. Pode ser que você nem saiba que aquela pessoa, onde ela está, ela ouviu a sua mensagem, foi transformada pela sua mensagem. Mas faça, não deixe de fazer, porque as pessoas dizem que não pode fazer, ou que não é o lugar para fazer, ou que não é o tempo de se fazer, porque você está comendo no lugar errado, está fazendo no dia errado, da forma errada, não importa como estamos fazendo, desde que nós façamos. Não importa. Haverá noite que nós não poderemos mais fazer a obra do Senhor. Então faça enquanto é dia, pois o Senhor estará convosco todos os dias das suas vidas. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem usado as nossas vidas, da maneira que somos, da maneira que estamos, como o Senhor deseja usar. Pai, nós somos falhos, imperfeitos, mas nós queremos, diante da nossa limitação, queremos ser um instrumento nas Tuas mãos. Nós somos os discípulos que observavam, mas o Seu desejo é que nós, como discípulos, agora possamos praticar, e não só ficar como observadores. Agora nós podemos estar buscando um nível de maturidade, de superioridade no conhecimento das Escrituras. Porque nós temos conhecimento. E agora precisamos praticar cada vez mais. E teremos perseguições, teremos limitações, aflições. Mas estas coisas não parou o Senhor, não parou os discípulos. Estas coisas foram motivos para motivá-los. Quando eles estavam vendo o Senhor naquela cruz, eles até desanimaram. Eles até se entristeceram, choraram, clamaram, acharam que estavam abandonados. Até o momento que o Senhor ressuscitou. E até o momento que o Espírito Santo, descendo sobre a igreja, derramou poder sobre ela, para que ela fosse a Samaria, a Jerusalém,
a circunvizinhos, cidades vizinhas e até os confins da terra. O Senhor capacitou a sua igreja com dons e talentos, para que pudéssemos chegar a um nível de maturidade e que não nos impedisse de realizar essa obra por diversos motivos, mas que o Teu Santo Espírito estivesse conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós queremos esse nível de chegar a essa maturidade e conhecimento e prática da Tua Palavra, para curar, para libertar, para colaborar, para trazer salvação, libertação, amor e compaixão. Por isso nos ajuda, Senhor, a caminharmos como igreja neste tempo que nós estamos vivendo, pois nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Tivemos um fim de semana bastante agitado, animado, né? Começando ali no sábado, mas que o Senhor preparou para nós e que possamos contagiar os nossos a estarmos nessa comunhão maravilhosa, de buscar a presença do Senhor, de nos colocarmos à disposição do Senhor para agir da maneira dEle, da forma que Ele tem para as nossas vidas, e que esse amor possa contagiar a todos, possam levar a todos a conhecer essa palavra de vida, a estarmos olhando para a cruz, que é para onde nós vamos também, e que nós possamos ter essa empatia, como foi falado aqui hoje, de olhar para o nosso próximo, seja qual for a forma que ele tiver, podermos abraçá-lo, recebê-lo, e poder falar dessa palavra poderosa e abençoada que nós temos, que é Cristo Jesus. Amém? Se você pode ficar em pé, nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Louve a Deus com seu coração neste momento, meus amados. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida e graça recebi, aleluia. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ei, vamos orar? Quero que você pudesse aproximar de alguém aí, chega junto, aproxima aí junto, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, chega aí, ali ó, mão Borini, chega próximo do Lúcio ali, chega ali próximo do Lúcio, vamos orar juntos, e nós vamos finalizar depois cantando essa música, só o refrão dela, Pela Cruz, tá bom? Então nós queremos orar nesse momento, chegar perto do meu irmão aqui, né? Bonito. Deus abençoe a sua vida durante essa semana, viu? Amém. Amém. Pai, que esse amor, que essa compaixão, essa graça, que essa cruz que nós alcançamos através do seu Filho, possa abundar, superabundar o amor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa semana que se passou. Obrigado por essa semana que se inicia. Deus, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia se renove a cada dia nesta manhã nas nossas vidas. Mas que acima de tudo nós tenhamos a ousadia, a intrepidez, a coragem de sair da onde nós estamos e falar do teu amor, e declarar sobre as pessoas da nossa casa, sobre as nossas famílias, nossos filhos, sobre as pessoas pelas quais nós passamos nas ruas, e nós vemos essas pessoas prostradas, sofrendo, que nós possamos declarar cura, libertação, salvação sobre essas vidas. Nós temos pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que estão viciadas, estão drogadas, pessoas que estão perdidas. Que o nosso coração possa se constranger quando nós chegarmos diante dessas pessoas e possamos declarar que o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre ela, e sobre nós aqui, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos finalizar pela cruz? Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Boa Amém. semana e Deus abençoe.